Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 24. Depois que se completaram os dias da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo varão primogênito será consagrado ao Senhor. E para oferecerem sacrifício, conforme o que também está escrito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Palavra da salvação. Comentário Lucas 2, de 22 a 24. Santo Atanásio. Quando esteve o Senhor fora do olhar do Pai, e qual lugar existe fora do seu império, em que o Senhor possa estar afastado do Pai, para que ele seja levado a Jerusalém e introduzido no templo? Mas talvez essas coisas tenham sido escritas por nossa causa. Com efeito, assim como não se fez homem e foi circuncidado na carne para o seu benefício, mas para nos fazer deuses pela graça e para que sejamos circuncidados espiritualmente, assim também, por nossa causa, foi apresentado ao Senhor, para que aprendamos também nós a nos apresentarmos a Ele. Ordenou que se oferecessem 2 coisas, porque, consistindo o homem de alma e corpo, Deus exige de nós 2 sacrifícios, a castidade e a mansidão, não só do corpo, mas também da alma. Fosse de outro modo, o homem seria fingidor e hipócrita, cobrindo a sua malícia oculta com a aparência de inocência. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 25 a 28. Havia então em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e piedoso. Esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Tinha-lhe sido revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte sem ver primeiro o Cristo do Senhor. Foi ao templo conduzido pelo Espírito, e, levando os pais o menino Jesus para cumprirem as prescrições usuais da lei a seu respeito, ele o tomou em seus braços e louvou a Deus. Palavra da salvação. Comentário Lucas 2, de 25 a 28. São Gregório de Nissa. O prudente Simeão certamente não esperava a felicidade mundana para a consolação de Israel, mas a passagem da sombra da lei para a beleza da verdade. Com efeito, sabia por um oráculo que veria o Cristo do Senhor antes de abandonar este mundo. Por isso segue, e o Espírito estava nele. De fato, era pelo Espírito Santo que se fazia justo. Tinha-lhe sido revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte sem ver primeiro o Cristo. Quão feliz foi aquela santa entrada no santo templo, pela qual chegou o momento do fim da sua vida. Felizes as mãos que tocaram o verbo da vida e os braços que foram preparados para o receber. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 28 a 32. Ele o tomou em seus braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes deixar partir o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste ante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, teu povo. Palavra da salvação. Comentário Lucas 2, de 28 a 32. Orígenes. Se só de tocar a orla da sua veste aquela mulher foi curada, o que se deve pensar de Simeão, que tomou nos seus braços o menino e se alegrou vendo que aquele pequeno que segurava era o que tinha vindo libertar os cativos, e sabendo que ninguém o podia libertar da prisão do corpo, senão aquele que tinha em seus braços? Por isso é dito, e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes deixar partir os teus servos. Como dizendo: Quando eu não tinha a Cristo em meus braços,
estava preso e não podia escapar das minhas correntes. Quem se retira deste mundo em paz, a não ser aquele que entende que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, 2 Coríntios 5, e que não tem nenhuma inimizade com Deus, mas recebeu em si toda a paz por suas obras? Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 33 a 35. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está posto para a ruína e ressurgimento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. E uma espada trespassará a tua alma, para que se descubram os pensamentos escondidos nos corações de muitos. Palavra da salvação. Comentário Lucas 2, de 33 a 35. Orígenes. Das coisas que eram ditas tanto pelo anjo e pela multidão da milícia celeste, pelos pastores e pelo próprio Simeão. Quem examina mais a fundo a questão pode dizer que, como a genealogia do Senhor é traçada de Davi até José, para não parecer que o nome de José é mencionado em vão, pois não teria sido pai do Salvador, é chamado pai do Senhor, de modo que a genealogia possa manter o seu lugar. O que expõe com simplicidade pode dizer que ele veio para a ruína dos infiéis e para a ressurreição dos que acreditam. O intérprete cuidadoso dirá que não pode cair senão o que esteja antes de pé. Diz-me, portanto, quem é aquele que estava de pé e que Cristo veio para levar à ruína? Há também um sentido mais profundo dirigido contra aqueles que latem contra o Criador, dizendo: Eis o Deus da lei e dos profetas, vede como ele é. Ele diz: Eu faço morrer e faço viver. Deuteronômio 32, 39. Se por isso ele é um juiz sanguinário e um criador cruel, também o é Jesus, seu filho. De fato, as mesmas coisas se escrevem aqui a respeito dele, que veio para a ruína e para a ressurreição de muitos. Devemos ver que o Salvador não veio igualmente para a ruína e para a ressurreição. Com efeito, porque eu estava em pecado, foi-me útil cair e morrer para o pecado. Os santos profetas, quando contemplavam algo excelso, caíram sobre suas faces, para que, por sua ruína, fossem mais plenamente limpos do pecado. Isso é o que o Salvador te concede em primeiro lugar. Eras pecador, caía em ti o que era pecado, para que possas, então, ressuscitar e dizer: se morremos com ele, também com ele viveremos. 2 Timóteo 2,11. Tudo o que a história narra de Cristo é alvo de contradição. Não porque o contradigam os que creem nele. Nós, de fato, sabemos que tudo o que foi escrito é verdadeiro, mas porque tudo o que foi escrito dele é alvo de contradição por parte dos incrédulos. Havia nos homens também pensamentos maus, que foram descobertos para que os matasse aquele que foi morto por nós. Com efeito, quando estavam escondidos, era impossível destruí-los. Por isso, se nós pecamos, devemos dizer: não ocultei a minha culpa. Se revelarmos nossos pecados não somente a Deus, mas também a aqueles que podem cuidar das nossas feridas, nossos pecados serão apagados.